Jellicle cats come out tonight. Jellicle cats come one, come all. The Jellicle moon is shining bright. Jellicles come to the Jellicle. Capítulo 13. Epígrafe. Ellison, : Garotos brincam com brinquedos. Garotas brincam com garotos. Pretty Little Liars. Uma semana se passou desde a primeira aula de solo. A Claire não tinha mais me criticado, mas eu até preferiria que tivesse. Ela simplesmente passou a me ignorar, me deixava para o final de todos os exercícios quando a aula estava prestes a terminar. E não fazia observações, nem chamava minha atenção, nada. Era como se eu não existisse para ela. Aquilo me chateava, mas, por outro lado, não era nem para eu estar fazendo aquela matéria. Se eu tivesse seguido o que Rui havia dito, eu nem mesmo estaria na aula de canto. Teria ocupado todo o meu tempo aprendendo interpretação. Mas se tivesse feito isso, eu não teria entrado também na aula de dança. E teria perdido a chance de aprender com o melhor professor que eu já havia tido. Ao contrário da Claire, o Ricky parecia gostar muito do que eu fazia e não deixava de elogiar o meu progresso aula após aula. Ele me estimulava, me fazia querer superar os meus limites, me mostrava como expandir cada um dos meus músculos para que respondessem aos comandos do meu cérebro. Um dia eu e a Sabrina estávamos no café perto da escola para lanchar antes de começar a nossa saga de volta para casa. Gastávamos mais de 1 hora contando o percurso a pé de metrô e balsa. Quando o Rick chegou, acenamos para ele, que sorriu e sem a menor cerimônia se sentou em nossa mesa. Boa tarde, meninas. Vocês já devem ter percebido, mas é sempre bom avisar. Apesar de aqui ter o nome de café, fiquem longe do café, é muito ralo e sem gosto. Por outro lado, o chocolate quente é o melhor das redondezas. Rimos, concordamos e começamos a conversar. Ele perguntou onde morávamos, contou um pouco sobre as peças da Broadway de que havia participado, explicou que estava um pouco cansado da rotina de ator e que agora ainda fazia parte dos musicais, mas como preparador corporal. Nesse momento, um homem bonito entrou no café e foi impossível não olhar. Ele chamava a atenção. Tinha o cabelo castanho claro, meio anelado, olhos cor-de-mel reluzentes e usava um sobretudo estiloso. Para minha surpresa, ele veio em nossa direção. O Rick, ao vê-lo, se levantou, os dois se beijaram. Meninas, esse é o Julian, meu namorado. O Rick o apresentou enquanto puxava uma cadeira para que ele também se sentasse à nossa mesa. A Priscila é minha aluna, uma das melhores, para ser sincero. A Sabrina também estuda na Strasberg, mas resolveu focar na interpretação. Faço escrita dramática e história de teatro também. A Sabrina completou. Muito bom! Conhecer o nosso passado é o melhor meio de adivinhar o nosso futuro. A história sempre se repete. O Julian e a Sabrina começaram uma conversa sobre o tema e então o Rick me contou que o namorado também era ator, que os dois haviam se conhecido 2 anos antes nos bastidores de Cats, o último musical de que ele havia participado. Na verdade, eu roubei o lugar dele. O Julian, que eu nem notei que estava prestando atenção, falou rindo. E então explicou que, quando o Rick quis sair para ser preparador vocal, ele ficou com o papel. Eu cedi o meu lugar para ele. O Rick disse também rindo. De vez em quando ainda participo. Quando o Julian fica doente ou algo assim, já viram Cats? Devo ter feito uma expressão meio desanimada, pois o Rick na mesma hora indagou. Não gosta? É a sua cara. Tem dança, tem música, tem gatos. Announces the cat who can now be reborn
and come back to a different Jellicle life. For waiting up there is the Ele sabia da minha paixão por animais, pois no primeiro dia, quando contei toda a história que havia me feito chegar ali, eu havia dito o nome e a espécie de todos os meus bichos. Não vi ainda. Esclareci logo. É só que ando tendo problemas com a Mrs. Frishenham, a professora de canto. E tudo começou porque não me lembrei exatamente de uma música de Cats, Memory. A Claire é muito rígida mesmo. O Rick fez uma careta. Mas uma excelente professora, tem formação lírica e até interpretou a protagonista Grisabella nos anos 90. Pelo que sei, foi o ponto alto de sua carreira. Talvez por isso tenha se irritado. Deve ter considerado uma ofensa você não cantar o carro-chefe do principal espetáculo de sua vida. Assenti, começando a entender a razão daquele desprezo todo que ela vinha me dispensando. Realmente fazia sentido. Começamos a conversar sobre outros assuntos e nem vimos o tempo passar. Quando percebemos que já estava ficando escuro, eu e a Sabrina resolvemos ir. Ainda tínhamos um longo caminho até chegar em casa. Vocês deveriam assistir ao musical, acho que vão gostar. O Julian falou a nos despedirmos. Olha, tenho cortesias para sábado. Eu interpreto o Mr. Mistofeliz. Depois, me digam se gostaram. Ele nos entregou 2 tickets. Nós agradecemos muito e falamos que com certeza íamos gostar. Espero o cumprimento de vocês no camarim, ele disse nos abraçando. Fomos embora comemorando. Era a primeira peça da Broadway a que eu iria assistir, mal podia esperar pelo fim de semana. Porém, assim que chegamos ao prédio, me lembrei de que já tinha um compromisso. Como vocês demoraram hoje? O Frank, que pelo visto estava esperando na portaria havia bastante tempo, falou. Estava louco para contar que já comprei os ingressos. Assim não teremos que ficar horas na fila no sábado. Ouvi dizer que tem chance de nevar. Sua primeira vez patinando no Central Park vai ser inesquecível, Pri. Eu havia esquecido completamente que tínhamos marcado de patinar no fim de semana. Ele continuava me convidando para tudo, sempre frisando que era um encontro entre amigos. E eu, na maioria das vezes, apenas agradecia. Porém, quando ele perguntou se eu gostaria de patinar no gelo, não pude recusar. Eu vinha tentando convencer a Sabrina a fazer isso comigo desde a primeira semana, mas ela sempre dizia que estava muito frio, que aquele programa era a maior furada, pois o rink estava sempre tão lotado que nem dava para patinar direito. Mas eu queria me sentir dentro de um daqueles episódios de Natal em que os personagens vão ao Central Park patinar no gelo. Xiii! A Sabrina falou com uma expressão de deboche. Fechei a cara para ela, mandando telepaticamente que ficasse calada, mas o Frank percebeu que tinha algo errado. O que houve? Não quer mais patinar comigo? Ele perguntou com uma carinha triste. Quero, sim, é só que aconteceu um imprevisto. Um imprevisto bem legal, na verdade. Um dos atores de Cats nos convidou para assistir o musical. Nos convidou? Ele perguntou meio sem entender. Convidou nós duas.
A Sabrina esclareceu depressa. Deu, inclusive, cortesia pra gente, e é exatamente no sábado. Ah, entendo. Ele parecia realmente desapontado. Fiquei com tanta pena que não me contive. Frank, eu quero patinar, mas se pudermos deixar para outro dia vai ser ótimo. Você consegue trocar? Preciso me concentrar no que vim fazer aqui, que é imergir totalmente no universo teatral. Não estou de férias, não sou turista, eu vim para estudar e venho tentando me convencer disso. Mas com esses seus convites maravilhosos, fica um pouco difícil. Falei a última parte rindo e consegui fazer com que ele sorrisse também. E, talvez por isso, disse ainda: Olha, por que você não vai ver a peça com a gente? Será que ainda tem ingressos disponíveis? Te mostro onde vamos nos sentar e você tenta arrumar um lugar por perto. Percebi que a Sabrina regalou os olhos e em seguida balançou a cabeça como se perguntasse que diabos eu estava fazendo. Ela vinha tentando me convencer a dar uma chance para o Frank desde o dia da lavanderia. Não parava de falar que ele estava mais interessado em mim a cada minuto e que se eu não quisesse mesmo ficar com ele, deveria me afastar para não dar falsas esperanças. Eu expliquei para ela que havia deixado bem claro para ele que tudo o que eu tinha a oferecer era minha amizade e que ele vinha aceitando isso muito bem. Mas ela achava que era apenas uma tática dele, que pensava que, se aproximando, eu acabaria vendo o quanto ele era legal e me apaixonaria. Confesso que eu não duvidava dessa teoria dela. Eu já tinha visto aquilo acontecer bem perto de mim. Quando a Fanny mudou para nossa escola, o Léo fez de tudo para conquistá-la. Inclusive, se contentou em ficar na friend zone por meses. Cheguei a achar que não daria em nada, mas de repente ela se tocou de que ele era um cara muito bacana e não deveria perdê-lo. Só que aquilo ali era muito diferente. Eu não era a Fanny e ele não era o Léo. Aqueles dois realmente haviam sido feitos um para o outro. Quero dizer, eles tinham terminado um tempo atrás por causa de um mal-entendido. Eu jurava que os dois iriam voltar, mas ela acabou se mudando do país, indo fazer faculdade em Los Angeles, e ele foi para o Rio de Janeiro e, pelo que eu me lembrava, estava colecionando uma namorada atrás da outra. Mas eu ainda esperava que, nas voltas que o mundo dava, eles acabassem se reencontrando. Será que eu e o Rodrigo também iríamos nos reencontrar algum dia? Balancei a cabeça para apagar aquele pensamento intruso e me forcei a me concentrar no Frank, que, pela expressão, tinha adorado meu convite. Claro que dá para trocar. A próxima segunda-feira é feriado, President's Day. Você não tem aula, tem? E acho que consigo ingresso para o Cat, sim. Tem muitos anos que essa peça está em cartaz, não deve lotar. Combinado. Falei com um sorriso amarelo. Subimos todos juntos no elevador. Assim que descemos no nosso andar, a Sabrina disse, rindo: O cara nem vai dormir esta noite. Já estava feliz com um encontro. Agora, além de poder ficar juntinho de você no escuro do teatro, ainda vão sair de novo na segunda-feira. Acho que vou até trocar de assento para deixar vocês dois mais à vontade. Pena que é um musical e não uma comédia romântica, né? Ela então abraçou o próprio corpo simulando um beijo. Cala a boca! Falei em tom de brincadeira. Já te disse, não tenho a menor intenção de ficar com o Frank. Ele é fofo, mas é muito nerd. Não faz meu tipo.
Nesse momento, meu celular apitou. Olhei depressa, já pensando que era o Frank dizendo o quanto estava feliz pelos nossos 2 futuros encontros. Mas não foi bem o nome dele que li na tela. Mensagem de WhatsApp. Contagem regressiva. 13 dias para te ver, agora falta pouco. Não vejo a hora de te encontrar, menina linda. Patrick. Sem querer, sorri para o telefone e só me dei conta de que a Sabrina também tinha lido quando me deparei com o olhar maroto dela. Enrubesci instantaneamente. Agora entendi. Realmente, o Frank não é o seu tipo. Ai, meu Deus. Tenho que me lembrar de avisar minha amiga de Washington que vou visitá-la em... Quantos dias ele disse mesmo? 13? Fingi enforcá-la e nós 2 entramos rindo no apartamento. Já deitada na cama antes de dormir, dei a última olhada no celular e sem conseguir resistir, li a mensagem do Patrick mais uma vez. Respirei fundo, coloquei o telefone de lado e apaguei a luz. Mas logo acendi de novo. O que eu tenho a perder? Perguntei a mim mesma pela 1000ª vez. Peguei o telefone novamente e digitei. Também não vejo a hora. Olha, passou de meia-noite. 12 dias agora. Faz o tempo passar mais rápido. Emoji de carinha com corações. Pri. Enviei antes que eu mudasse de ideia e coloquei o celular ao lado da cama como se fosse uma bomba. Peguei então o travesseiro, escondi meu rosto e sacudi as pernas com vontade de gritar. Eu não sabia o que estava fazendo, mas a sensação era muito boa. De repente, meu celular vibrou. Resgatei-o rápido e li a mensagem com o coração mais acelerado. Infelizmente, não consigo acelerar o tempo, mas prometo que a espera vai compensar. Boa noite. Vou sonhar com você. Emoji de piscadela, Patrick. When you're walking alone, Because jellicles are and jellicles do. Jellicles do and jellicles would. Jellicles would and jellicles can. Jellicles can and jellicles do. Capítulo 14. Epígrafe. Apenas dance como se ninguém estivesse olhando. Bluey. Audiodescrição. No centro da página, um quadro retangular. Dentro, à esquerda, o desenho de um iPod com fones de ouvido e à direita, as inscrições. 1. Jellicle Songs for Jellicle Cats. Cats. 2. Mr. Mistopheles. Cats. We all say, oh, well, I never was there ever. A cat so clever as magical Mr. Mistopheles. He is quiet, he is 3. Skinless Cat. The Railway Cat. Skimbleshanks, the railway cat, the cat of the railway train. Uau! O namorado do Rick realmente gostou da gente. Concordei com a Sabrina enquanto nos sentávamos nos lugares ultra privilegiados dos ingressos que o Julian tinha nos dado. Era na terceira fileira ao lado do corredor com visão total do palco.
O Frank não havia tido tanta sorte. Pelo visto, aquele musical, mesmo com tanto tempo em cartaz, ainda era muito concorrido, pois o lugar que ele conseguiu era na penúltima fileira do mezanino. Por isso, apesar de termos ido juntos, agora mal conseguíamos vê-lo, pois estávamos muito afastados. Será que o Frank vai conseguir enxergar a peça direito lá de cima? Perguntei, tentando encontrá-lo. Até parece que ele está ligando, a Sabrina respondeu, balançando os ombros. A única coisa que ele quer enxergar é você. Deve estar meio revoltado por ter se sentado tão longe. Mas está tão desesperado que só a ida e a volta junto com você já compensam. Balancei a cabeça rindo. Sim, apesar de ter aceitado o papel de amigo, eu podia notar que o Frank ainda queria algo mais. O jeito que ele me olhava e me tratava mostrava para quem quisesse ver que o alvo dele ia muito além da amizade, mas eu já tinha feito o que estava ao meu alcance e ele sabia perfeitamente que eu não estava aberta para um novo amor. Mas para um amigo, sim. E estava gostando muito do Frank. Ele era divertido, inteligente, gostava de séries de TV. Com tantos anos de namoro, os meus amigos homens eram, na verdade, os amigos do Rodrigo e eu estava gostando da nova experiência e sabia que, com o tempo, ele acabaria entendendo que a amizade era mesmo tudo o que eu tinha para oferecer. Passei a observar o palco. No dia anterior, eu havia lido tudo sobre o espetáculo. Sabia que era uma adaptação de uma série de poemas do dramaturgo T.S. Eliot sobre um grupo de gatos, os Calico Cats, que se reunia uma vez por ano em uma espécie de baile em que um deles era escolhido para ganhar uma vida melhor no paraíso. Eu estava muito ansiosa, tanto pela peça em si, que era a primeira que eu ia assistir na Broadway, quanto pelo roteiro. Eu andava com muita saudade dos meus gatos. Vai começar! A Sabrina vibrou assim que a luz gradualmente se apagou. Olha, sobrou um lugar bem do seu lado. A pessoa que comprou não veio. Por que não chama o Frank? Ela estava rindo. Ainda assim, olhei para cima com receio dele ter visto. Na verdade, eu estava meio aliviada de o Frank não ter ficado tão perto. Mas eu nem precisava me preocupar, o teatro já estava totalmente escuro. Uma música começou e pessoas vestidas de gato surgiram de vários cantos do palco, cujo cenário representava um ferro velho com muita sucata e até os restos de um carro. E a partir dali, foi como se eu entrasse em outra dimensão. Claro que eu já tinha assistido a outros musicais, especialmente filmes, e eu não poderia esquecer de Glee, que era um dos meus seriados preferidos da vida. Mas aquilo ali era completamente diferente. Os atores eram tão qualificados que eu não consegui definir se eram bailarinos que cantavam ou cantores que dançavam. Além disso, as músicas, as luzes, o roteiro, tudo aquilo fez com que eu só conseguisse tirar os olhos do palco 1 hora depois, quando anunciaram o intervalo. Quero ir ao banheiro, a Sabrina falou, já se levantando. Eu ainda estava olhando para frente, tentando recuperar o ar. Você vem?
Apertei os olhos, tentando sair do transe. Preciso comprar uma água. Falei, me levantando devagar. Eu havia ficado tão envolvida que estava difícil voltar à realidade. Eu tinha entrado totalmente no mundo dos Jellicle Cats. Enquanto a Sabrina ia ao banheiro, entrei na fila do bar. Combinamos de nos encontrar na plateia, pois a fila estava um pouco grande. Eu estava olhando o programa, vendo o nome dos atores e das músicas quando Frank apareceu. Oi, está gostando? Meio longo, né? Acredita que dormi no final? Dormiu? Perguntei sem acreditar. Achei aquela cantoria toda meio cansativa. Ao ver que eu não tinha achado graça, completou depressa. Mas os gatos realmente dançam muito bem. Concordei, ainda meio perplexa. Logo chegou minha vez e a atendente perguntou o que queríamos. Pedi uma água com gás e um M&M e, quando tirei minha carteira da bolsa, Frank disse: Eu pago, não se preocupe. E se virando para a moça: Acrescente um café, por favor. Frank, eu posso pagar? Falei o afastando. Faço questão, ele disse segurando minhas mãos. Me desvinculei, peguei meu cartão de crédito e o entreguei para a atendente. Cobra aqui, por favor, acrescente o café. O Frank ia começar a dizer algo, mas o cortei antes. Vamos esclarecer as coisas de uma vez. Não sou sua filha nem sua namorada, e mesmo que fosse, não preciso que você pague minhas contas. Vi que ele ficou meio nervoso, especialmente pelo fato de várias pessoas estarem escutando nossa conversa. Mas em seguida falou baixinho, visivelmente chateado. Perdão, só quis ser educado. Sei que você não é minha namorada, mas pensei que poderia fazer essa cortesia para você como amigo mesmo. Ele então pegou o café e se afastou. Paguei rapidamente e fui atrás dele. Frank, eu é que tenho que pedir desculpa. Não devia ter falado daquele jeito. Olha, acabou ficando um lugar vazio do meu lado. Quer se sentar lá? O olhar dele se iluminou, mas logo franziu a testa. Tem certeza de que não vou te incomodar? Só se você roncar. Falei fingindo estar brava. Ele deu uma risada, falou que não tinha o menor risco de dormir do meu lado, tomou o café com um único gole e então fomos novamente para a plateia. A Sabrina, ao nos ver chegando juntos, balançou a cabeça incrédula. Assim que me sentei, sussurrou. Eu estava brincando, não era para chamar o Frank. Quero dizer, a não ser que você tenha mudado de ideia sobre dar uma chance para ele. Não consegui responder porque nesse momento a luz se apagou e a música começou. McCavity, McCavity, there's no one like McCavity. There never was a cat of such deceitfulness and suavity. He always has an alibi. A princípio fiquei meio apreensiva com o Frank, como se tivessem cactos ao meu lado. Mas aos poucos voltei para aquele mundo felino. E como na primeira parte, só despertei quando terminou. Dessa vez era mesmo o fim. Por isso, junto com toda a plateia, me levantei e aplaudi de pé. Nunca imaginei que um espetáculo pudesse me emocionar tanto.
the day is done. Pelo visto, você gostou. O Frank falou assim que as palmas se acalmaram um pouco. Só conseguia sentir. Estava ainda comovida com tudo que tinha visto. Eu nem poderia imaginar a emoção de estar no palco de um espetáculo daqueles. Agora eu entendi um pouco mais por que os meus colegas queriam tanto trabalhar na Broadway e também a razão de a professora Claire ser tão rígida. Aquilo realmente era para poucos. Tinha que ser muito profissional para segurar um show como o que eu tinha acabado de ver. Temos que ir ao camarim cumprimentar o Julian. A Sabrina me lembrou. Concordei rapidamente. Ele merecia todos os cumprimentos. Era um dos atores que mais havia se destacado, na minha opinião, em todos os quesitos. E eu também queria agradecer. Vou descobrir onde ficam os camarins, o Frank falou, já indo para o corredor em direção a um dos lanterninhas que no começo estavam sinalizando os lugares e agora apontavam a saída. Assim que ele se afastou, a Sabrina falou no meu ouvido. Por favor, me diga que você mudou de ideia e que vai dar uma chance para o Frank. Olha como ele é fofo, Pri. Faz tudo para você. Para, Sabrina. Somos amigos. Até ele já entendeu isso. Só falta você. Aham. Ela bufou e não disse mais nada, pois o Frank já vinha depressa em nossa direção. A entrada dos camarins é logo ali daquele lado. Olha, já tem fila, melhor irmos logo. Ele falou, nos direcionando para a lateral do teatro. Apesar de já haver mesmo várias pessoas no local, não tivemos que esperar muito. Logo estávamos em um corredor comprido com várias portas, cada uma com o nome do personagem e não do ator. Temos que achar o Mistofilis. Falei enquanto vislumbrava vários gatos em seus camarins, se preparando para tirar a maquiagem. Senti um frio na barriga de estar ali em meio a tantos atores talentosos. Achei! A Sabrina apontou para o lado direito. Logo vi o Julian conversando com duas pessoas, ainda com o figurino. Ele fez sinal para que nos aproximássemos. Assim que nos viu. Meninas, que bom que vocês vieram! O que acharam do musical? A Pri ficou até emocionada. O Frank se adiantou. Riu e chorou. Fiquei meio sem graça e disse: Esse é o Frank, nosso vizinho. Ele é muito exagerado. O Julian o cumprimentou e falou: Gostei do que você disse. Isso é sinal de que ela é sensível, o que é praticamente um pré-requisito nessa carreira. Tem que se emocionar para causar emoção nos outros. Quem sabe um dia não será você nos palcos da Broadway, Priscila? Ele então me deu uma piscadinha e um abraço. A Sabrina também o cumprimentou. Fizemos questão de elogiá-lo muito e logo demos lugar para outras pessoas que estavam esperando na porta. Ao voltarmos para a plateia, a Sabrina falou que precisava ir ao banheiro de novo antes de irmos embora, pois era um longo caminho até nosso apartamento. Enquanto eu e o Frank esperávamos, dei uma última olhada para o palco e suspirei. Um dia você vai estar aí. O Frank falou no meu ouvido. E eu, na primeira fila, te aplaudindo de pé. Ao ver que fiquei meio séria, ele completou. Vou dizer para as pessoas do lado. Tá vendo aquela atriz mais linda? É minha amiga. Aquilo seria um sonho, mas eu conhecia os meus limites.
Aqueles atores deviam estudar desde a maternidade. Eles eram realmente profissionais. Ao chegar em casa, fui direto para o computador. Eu precisava ouvir as canções do musical novamente. A princípio, apenas escutei cada uma delas. Em seguida, tentei cantar junto. Algumas tinham melodias simples e eu costumava decorar com facilidade. Foi quando tive a ideia de procurar vídeos do espetáculo e, ao encontrar, vi tantas vezes que praticamente decorei cada movimento dos atores. Até que a Sabrina bateu na minha porta dizendo: Pri, desculpa incomodar, mas você pode abaixar a música um pouquinho? Estou tentando dormir, mas está bem alto. Na verdade, estou também com receio de algum vizinho reclamar. Só então olhei o relógio e vi que eram 2h. Eu tinha ficado tão envolvida com as músicas e coreografias que nem havia visto o tempo passar. Eu que peço desculpas. Falei, abrindo a porta depressa. Perdi a hora aqui e já vou dormir também. Só vou tomar um banho rápido. A Sabrina olhou para o computador que estava pausado no vídeo de uma das músicas, depois olhou para mim, toda suada, balançou a cabeça e disse: Você é louca! Antes de dar um bocejo e voltar para o quarto dela. Sorri. Desliguei o notebook e fui direto para o chuveiro. Mas mesmo lá, continuei a cantar e a dançar como eu costumava fazer no banho quando criança. Não sei em que ponto da minha vida eu havia perdido aquele hábito, mas o musical fez com que algo em mim reacendesse. Fechei os olhos e agradeci aos céus pela vida ter me levado exatamente para onde eu devia estar. Agora eu tinha certeza de que estava no caminho certo.